Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Neste vídeo, o convite é para refletirmos a respeito de uma lição que faz parte deste livro chamado Sublime Convite. Um livro ditado pelo Espírito Augusto e recebido pelo médium Cleiton B. Levi. A lição que vamos conhecer e meditar se chama, então, a mensagem. Era grande a expectativa, conforme informara dedicado servidor espiritual, naquele dia a casa espírita seria visitada por elevado amigo do espaço. Certamente, ele teria importante mensagem para transmitir aos servidores encarnados. À hora prevista, o grupo se entregou à prece e esperou. O mensageiro do alto aproximou-se da médium e, valendo-se dos recursos psíquicos disponíveis, falou aos companheiros nestes termos, abre aspas, irmãos, o Senhor nos abençoe. Aprendamos a amar sem exigir, a servir por amor e a doar sempre. Porque a convivência fraterna, necessária à tarefa de elevação que todos abraçamos, começa na renúncia pessoal e na compreensão que formos capazes de mobilizar em favor uns dos outros, fecha aspas. E após algumas considerações finais, o amigo espiritual despediu-se da equipe, deixando no ambiente vibrações de paz. Encerrada a reunião, porém, o clima era de decepção. A mensagem foi muito pobre, comentou um dos tarefeiros. Esperava revelações importantes, acrescentou o outro. Na semana seguinte, a equipe voltou a reunir-se. Informado sobre o descontentamento do grupo, o elevado mentor manifestou-se outra vez, colocando-se à disposição dos companheiros para as indagações necessárias. Nobre amigo, disse um dos tarefeiros, a mensagem que nos trouxe é sem dúvida muito correta, mas esperávamos algo que nos acrescentasse os conhecimentos espirituais. E depois de uma pausa tornou, não nos considera aptos a novos ensinamentos? O mentor postou-se com delicadeza, e após alguns instantes de reflexão, falou pela médium. Evidente que vossa capacidade está pronta a receber novos ensinamentos. Todavia, proponho uma coisa. Se durante uma semana todos vocês praticarem com sinceridade os apontamentos contidos na mensagem anterior, então, ficarei feliz em aqui retornar para novas revelações. A equipe entreolhou-se e ninguém falou mais nada. O título desta lição que acabamos de conhecer é a mensagem. E dentro deste conteúdo aqui apresentado, nós temos uma mensagem absolutamente imperiosa e séria para cada um de nós. Nós precisamos urgentemente refletir e meditar sobre esta mensagem aqui apresentada, porque ela cabe na vida de cada um de nós. Ela cabe em nossos relacionamentos, ela cabe em nossas atitudes, ela cabe em nossas escolhas
e em nossos desejos. E se olvidarmos uma mensagem como essa aqui, que é uma mensagem /alerta, poderemos nos equivocar seriamente nos dias que virão. E por que eu digo isso? Porque aqui nós temos um cenário montado. Vejamos o que acontece aqui. É uma casa espírita, onde os trabalhadores daquela casa se reúnem de maneira rotineira. Então é uma casa que existe e ali existem os trabalhadores. E se ali existe uma casa espírita é por um motivo, e se há trabalhadores é por um motivo também. Então não é gratuito aquilo. Muito bem. Em determinado momento, eles recebem o comunicado de que um servidor espiritual irá se fazer presente entre eles, irá trazer uma mensagem para aquele grupo. Então, esse é o contexto que a gente observa aqui na narrativa. Era grande a expectativa. Então aqui já tem um ponto que precisamos parar e pensar um pouquinho sobre expectativas. Nós temos expectativas em nossas vidas? Sim. E essas expectativas são variadas. Normal. Expectativas sobre isso, sobre aquilo, emprego, relacionamento, normal. Mas aí tem um ponto importante. Qual é esse ponto? Precisamos ter sempre o entendimento de que quanto mais alta a expectativa, quanto maior a expectativa, maior pode ser a frustração. Caso a expectativa não atenda ao que eu acho, ao que eu penso, ao que eu desejo que ela atenda. E a frustração, a depender do tamanho dela, causa um estrago tão grande dentro do ser humano que a sua reconstrução demanda muito trabalho, muito tempo, muito esforço, muita dedicação, não só da própria pessoa, como dos que estão ao seu redor. Ou seja, eu preciso ter maturidade para não elevar as expectativas, sejam elas quais forem. Manter elas dentro de um padrão, pois, se elas não forem atendidas, a frustração não será grande. E assim eu poderei lidar com essa situação com mais tranquilidade. Mas, infelizmente, temos visto o contrário. A imaturidade, a irresponsabilidade, a falta de vigilância joga as pessoas para erguer as expectativas ao máximo. Coloca as pessoas em pontos de expectativas muito altas. E não é sempre que a expectativa é atendida. E aí vem a frustração. E da frustração seguem outros sentimentos muito perigosos. Os pais que elevam as expectativas em relação aos filhos, jogando para os filhos uma responsabilidade extra. E isso não é correto. Porque os filhos
tem suas capacidades limitadas, como os pais também os têm. Quantos pais, quantas mães não transferem para os filhos expectativas das quais eles mesmos se frustraram? Não foram atendidas. E aí transferem. Ah, eu não fui jogador de futebol, meu filho vai ser. Ah, eu não fui Miss, não fui balé, a minha filha vai ser. Balé não, bailarina, perdão. Nunca fiz balé, minha filha vai fazer. E às vezes a menina não tem nenhuma aptidão para dança, mas a mãe enfia a criança lá. E cria um cenário tóxico, difícil, complexo. Porque transfere para o outro algo que está mal resolvido dentro de si mesmo. Por isso que nós precisamos crescer, amadurecer, sair da infantilidade, da ignorância, da estupidez. A expectativa tem que ser sempre balanceada e cuidada. Quantos espíritas não desencarnam achando que vão despertar no nosso lar? Achando que serão atendidos por Dr. Bezerra de Menezes, por Eurípides Barçanufo, por Irmã Sheila, por Meimei. Quantos espíritas não quebram a cara? Porque começam a viver uma realidade irreal. E aí vai quebrar a cara mesmo. E tem que quebrar a cara. Para aprender, para crescer, para amadurecer. Expectativa precisa ser controlada, cuidado. Claro que ela vai existir. Mas ela precisa ser dominada. Senão ela me domina. E se não for atendida, a frustração me destrói. Então aqui, a expectativa era grande. Porque esse grupo aqui o grupo se colocou em um patamar onde, na cabeça deles, eles seriam providos de novos ensinamentos espirituais. Eles se colocaram nessa posição. Não foi o mentor, não foi o servidor dedicado, o espírito que ali esteve presente. Não foi. Não foi avisado para eles, olha, semana que vem vocês vão receber novos ensinamentos espirituais mais elevados, etc, etc. Não. Eles criaram isso por eles mesmos. E assim nós o fazemos. Não estou bem. Vou à casa espírita. Qual é a expectativa? Ah, lá eles vão dar um jeito, eu vou ficar bem. Transferindo para o outro um trabalho que eu tenho que fazer. Porque a melhoria começa sempre na atitude mental. E aí eu busco ajuda. Então as expectativas, nós as criamos, como eles criaram aqui. Ninguém falou que iria acontecer algo novo. Ninguém falou, mas eles criaram. Não tem problema. Nós desejamos saber. Tá bom. Mas eu só posso conhecer algo novo se eu estiver no caminho certo. Senão eu me perco. As informações básicas é que irão nos dar base e sustentação para a gente conhecer algo mais complexo. Se não, eu começo a tentar entender o que é mais complexo, não entendo, perco meu tempo, a frustração me visita, eu desanimo, não acho que eu sirvo para aquilo, e aí tudo fica confuso. Vai então fazer uma faculdade, um curso de arquitetura ou de engenharia,
onde você vai necessitar fazer cálculos e estudos. E tenta começar pelo 5º ano. Ou medicina, ou odontologia, ou administração, ou economia, ou biomedicina, ou fisioterapia. Qualquer curso. Tente começar pelo último ano. Vai dar certo? Não. Porque os professores iniciais vão introduzir o aluno com o básico daquela matéria, daquela disciplina, daquela profissão. E aí, aos poucos, ele vai se desenvolvendo. Por que a pressa? Pressa do quê? Existem pessoas que não conhecem uma parábola de Jesus completa. Mas querem que seu espírito se desprenda do corpo. Querem conhecer sobre chakras, mas não conhecem Jesus. Projeção astral, meu Deus. E não conhecem o livro dos médiuns, não sabem o que é mediunidade, não sabem o que é ectoplasma, não sabem de nada. Mas querem já sentar na janelinha. Não vai dar certo. Que é o caso aqui, deste grupo, que queria sentar na janelinha. O mensageiro desce e ele dá um alerta. Isso aqui é um alerta. Aprendamos. Aprender é um caminho do aprendizado. Aprendamos a amar sem exigir. Amar sem exigir. Esse é o verdadeiro amor. Amar sem exigir. Aprendamos a servir por amor. Não é servir para a gente receber de volta. Uma troca. Um bem bolado. Toma lá da cá. Olha, eu preciso ser voluntário para garantir meu pedacinho de terra lá em nosso lar, né? Senão eu danço. Eu tenho medo de Deus, então eu vou ser bonzinho, porque tenho medo de Deus. Então é uma troca, né? Para que ele não me castigue, eu vou ser bonzinho. Então, servir por amor. Por que você faz isso? Por amor. Porque eu quero servir ao outro, quero ajudar o outro. Mas sem recompensa, sem nada? É. Então, amar sem exigir. Servir com amor. Temos 2 diretrizes aqui. 2. Doar sempre, 3ª diretriz. Doar sempre. Não é doar a roupa. É doar o tempo. É doar a força física. É doar o que há de melhor dentro de nós. Doar e sempre. Porque a convivência fraterna, as relações baseadas na fraternidade, que é necessária a tarefa de evolução, para a tarefa, para a evolução, eu preciso da convivência fraterna. Eu preciso entender que o outro é falho, vai errar, vai pisar na bola, e eu preciso estar ali para orientar, ajudar, acolher e amparar. É a convivência fraterna, no trabalho, na tarefa de evolução. Isso tudo começa na renúncia pessoal. Renúncia pessoal. Renúncia do que eu sou. Renúncia do meu egoísmo, dos meus desejos, dos meus achismos. Observa você as pessoas falando. Observa. Sem julgar, só observa. A fala delas.
Ah, eu acho isso. Ah, eu acho. Eu acho. Eu acho. Poucas escutam e não falam nada. A maioria não escuta e fala em cima do outro, sempre com essa colocação. Ah, eu acho. Renúncia pessoal é você matar o eu acho. Matar. Eu não acho nada. Começa na renúncia pessoal e na compreensão que formos capazes de mobilizar em favor uns dos outros. Compreensão que eu for capaz. Minha capacidade é limitada. Então eu posso não conseguir compreender muito. Preciso melhorar isso. Então notamos aqui muito trabalho a ser feito. Muito trabalho a ser feito. Amar sem exigir, servir por amor, doar sempre, renúncia pessoal, convivência fraterna, compreensão em favor dos outros. O mentor trouxe para aquele grupo essa lição, essa mensagem, porque isso eles não praticavam. O básico eles não praticavam. Havia ali dentro disputas, brigas, picuinhas, dissidências, ali dentro daquele grupo que desejava informações mais elevadas. Mas a informação mais elevada não é importante. Não é importante. O importante é saber amar sem exigir. Você sabe isso já? Você já sabe amar sem exigir? Você já sabe servir por amor? E você se doa sempre? 100%? A mensagem é clara. E é isso que o plano mais alto nos solicita. É o básico. Como você pede coisas básicas para as crianças. Você não pede nada complexo. É isso que eles pedem para a gente. Amar, renunciar, servir, doar, compreender. Indulgência, benevolência, perdão. E a gente não faz isso. Mas eu quero me desprender do corpo. Eu quero controlar os meus chakras. Você não sabe amar sem exigir? E está preocupado com chakra? Está preocupado com glândula pineal? Porque existem aí nomes que vão fazer conferências. Vai fazer conferência, e na conferência nós vamos falar sobre glândula pineal, desprendimento astral. Vocês que vão a esses locais sabem amar sem exigir? Servir com amor? Doar sempre? Porque nada contra o conhecimento, e o conhecimento virá, e nós precisamos evoluir e progredir no conhecimento, na inteligência, na sabedoria, nada contra. Mas de nada vai valer eu querer avançar num campo sem amor, sem serviço, sem indulgência, sem compreensão. Nada vai valer. Vai ser letra morta esse conhecimento. Porque eu terei que voltar e constituir o meu alicerce básico. Para aí sim, com a base estruturada, demandar novas informações. Cuidado com o que você busca. Pode ser a sua queda. O grupo então recebe essa mensagem e fica frustradão. Como dizem os cariocas,
o grupo fica boladão. Bolados. Um dos tarefeiros diz: a mensagem foi muito pobre. Um tarefeiro dizer que essa mensagem, que estamos aqui há vários minutos meditando sobre ela, é pobre, significa que esse é um tarefeiro pobre de entendimento. O outro diz: esperava revelações importantes. Um outro tarefeiro pobre, porque isso aqui é uma revelação das mais importantes. Isso aqui serve para mudar vidas, caso compreendam o que está escrito aqui. Mas aí o grupo fica chateado, revoltado, e aquele disque, né? Fica aquelas conversinhas, mas que coisa, né? Esperava mais, blá, 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 blá. Coisas do ser humano. Isso chega lá no mentor, porque o mentor está observando o comportamento de cada um. Ele diz: tá bom, vou retornar lá. Bater um papo com essa turma aí. E ele volta. E um dos trabalhadores, tarefeiros, tem a coragem de dizer: não nos considera aptos a novos ensinamentos? Corajoso, né? Ou talvez seja inconsequente. Porque quem fala o que quer, escuta o que não quer. E o mentor diz: evidente que a vossa capacidade está pronta a receber novos ensinamentos. Foi gentil, generoso. Todavia, proponho uma coisa. Eis aqui a sapiência de quem está acima de nós, tá? Então, cuidemos para não sermos pegos numa situação como essa, como ele diz. Se durante uma semana, 7 dias, todos vocês, grupinho aí, praticarem com sinceridade os apontamentos contidos na mensagem anterior, qual mensagem anterior? Aprendamos a amar sem exigir, a servir por amor, a doar sempre, porque a convivência fraterna, necessária tarefa de elevação que todos abraçamos, começa na renúncia pessoal, na compreensão que formos capazes de mobilizar em favor uns dos outros. Essa é a mensagem. Se durante uma semana vocês praticarem o que está escrito na mensagem, ficarei feliz então em aqui retornar para novas revelações. Beleza? Pratica aquilo lá uma semana. Uma semana. Servindo, amando, perdoando. Isso tudo sem interesse. Sem joguete. Sem segunda intenção. Sem terceirizar nada. Faz aquilo lá uma semana. E eu volto aqui e apresento para vocês novas revelações. A equipe entreolhou-se e ninguém falou mais nada. E é assim que a gente tem que se comportar. Não fala mais nada. Nós temos que pegar o que nós temos de básico e estudar isso. Aprender, introspectar, botar em prática, mudar a nossa vida, fazer a reforma íntima. Porque o plano espiritual já entregou tanta coisa que eu, sinceramente, acredito que não precisamos mais de nada agora. A gente não precisa de mais livros. Nós não precisamos de mais ensinamentos. Nós não precisamos de mais novidades. Porque há tanta coisa. E no meio de tudo isso nós estamos nos perdendo. Quer um exemplo? Você já leu esse livro? O Nosso Lar? Você já leu esse livro? Esse livro contém tanta instrução
tanta instrução, que se você, de fato, ler este livro, e depois de 6 meses voltar a ler, você vai entender coisas novas. Porque isso acontece comigo. E eu voltei a ler toda a linha editorial de André Luiz. Todos os livros dele. E me surpreendi. Porque eu captei coisas que antes passaram batido. Se nós ficássemos agora, com os livros de Allan Kardec e André Luiz, seria suficiente para a gente dar um salto de qualidade. Mas nós temos Allan Kardec, André Luiz, nós temos Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Herculano Pires, Edgar Armond, nós temos Caibar Schutel e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos outros. Irmãs do Fogo, para todo lado, para todo gosto, para todo tipo, para todo bolso nós temos informações. Mas a pessoa não lê isso aqui. Não lê, não se dedica. Não senta para ler. E os capítulos são de 3, 4 páginas. E quer o quê? Quer ter uma vida melhor? Porque a vida é espiritual, não é material. Você pode até melhorar a sua vida materialmente. Ter mais dinheiro, mais conforto, mais possibilidades. Isso não vai te preencher. O vazio vai ficar aí. E no final da vida, o arrependimento bate. Porque a vida tem que ser espiritual. Aqui junto da material. E no plano espiritual, espiritual apenas. Não leem isso. Não estudam. Não buscam as informações de André Luiz aqui. E depois deste, tem mais outro. Outro e outro. Os mensageiros, missionários da luz, ação e reação, obreiros da vida maior. Cuidemos para não ficar buscando informações que não nos servem agora. Não nos servem. Que só geram ansiedade. Já que muitos canais aqui no YouTube ficam, né, gritando datas, tempos, períodos, que o mundo vai acontecer isso ou aquilo. Por fim, entendam. O plano espiritual não estipula data, não vai falar para a gente nenhuma data. Que em tal ano vai acontecer tal coisa, e vai acontecer X ou Y evento. Não é assim que funciona. Não saberemos. Não saberemos. E os que dizem saber mentem. O que você procura, busca, é problema teu. A advertência está aqui. Séria. Séria. Simples e de fácil compreensão. O básico é o necessário agora. Não precisamos nos complicar com ideias complexas e muitas vezes falsas. Essa é a lição deste livro. Mensagem. E conheceremos outras, porque aqui temos um livro que vale a pena ser estudado e meditado. Um livro simples, que não vai falar coisas extraordinárias que desconhecemos. Falará coisas extraordinárias que necessitamos aprender, que é o básico para nos levar a uma elevação de fato, concreta e segura. Porque a caminhada tem que ser segura. Fugindo das falsas informações, dos falsos profetas
e das mentiras. Cuidado com as mentiras, e você pode estar caindo em muitas delas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.